49991694972 ou ligue 3324-4971. Está começando. O Cidade News. As principais notícias do dia. Informação, análise e os destaques da redação de jornalismo. Agora, na Rádio Cidade de Ibirubá. Cidade News. Apresentação: jornalista Cristiano Lopes. Muito bem, muito bom dia, Ibirubá, muito bom dia, região. Estamos iniciando aqui pela 104.9, mais uma edição do Cidade News. Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2026, temperatura neste momento em 8,3 graus aqui nos altos da Rua Mauá, no centro de Ibirubá. E estamos chegando por aqui com as primeiras informações para você, que está sempre conectado com o jornalismo da 104.9. Eu sou o jornalista Cristiano Lopes e, juntamente com todo o nosso time de reportagem, vamos atualizar você tudo que movimentou a nossa central de jornalismo nas últimas 24 horas. Com jornalismo sério e o pé no chão. Cidade News tem o apoio de Coprel Telecom, inovação que liga você ao futuro. MPK, assistência familiar, cuidando de você e de quem você ama. Copeagre, 25 anos, semendo forças, multiplicando conquistas. Cicobi, Crédito Itaipu, na Rua Tiradentes, mais que uma escolha financeira. Unimed Alto Jacuí, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Diferencial Imóveis, na hora de buscar um imóvel, confie em quem entende do assunto. São 15 anos de experiência ali na Serafim Fagundes 920, próximo ao posto Amisa. A MZ Grãos, na hora de colher e armazenar, confie em quem entende do assunto. São 3 células aí de moegas, aliás, né? E também os silos de concreto. Brava Clinic, Lama Espelo, na Rua do Comércio, ao lado da Giros pelo Mundo. Grupo Arquimarques, tudo para construir e reformar. Serraria, madeireira e loja de eletrodomésticos. Imobiliário e serviço de arquitetura. A promoção Meu Sonho em Minha Casa é aqui. Venha conhecer aí tudo que a Arquimarques tem para entregar para você. Também Lauxen, Vachileski, pneus e recapagem, solução completa em recapagens para frotistas e linha agrícola com presença em mais de 180 cidades. São 35 anos de experiência em pneus. A previsão do tempo é para Cotrisoja, referência no cooperativismo do agronegócio, e o giro da segurança pública. Para a Mecânica Ristoff, de Renato Ristoff Filhos, esses os apoios culturais aqui da nossa programação de jornalismo aqui na sua 104.9, Rádio Cidade de Ibirubá. De Ibirubá ao Alto Jacuí, tudo que importa passa por aqui. Política, cultura, esporte, opinião, com jornalismo sério e o pé no chão. Cidade News é notícia que conduz. Comece o dia com quem fala com você. Cidade News é informação com luz. É a voz da nossa terra pra valer. Cidade News, seu café com jornalismo. Toda manhã na sua sintonia. Cidade News, informação com luz. É a voz da nossa terra pra valer. Cidade News, seu café com jornalismo. Toda manhã na sua sintonia. Cidade News, informação com luz. É a voz da nossa 7 horas com 41 minutos agora, 7h41. Vamos seguindo por aqui, trazendo os destaques da nossa programação de jornalismo. Estou esperando aqui para nós conectarmos o WhatsApp aqui na tela, para a gente trazer para você aí os destaques da previsão do tempo.
Um oferecimento sempre de Cotrisoja, referência no cooperativismo do agronegócio aqui na nossa programação. Agora são 7 horas com 42 minutos, 7 com 42. Vamos lá então para as nossas... Tá difícil aqui. O WhatsApp é sempre um problema que a gente fica muito dependente dessas tecnologias, né? E depois daí é só confusão aqui. 7 com 42. Bom dia, Jardel. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, leitores do Jornal Auto Jacuí, toda a nossa equipe de colaboradores. Manhã bonita, manhã muito bonita de terça-feira. Esse dia tá agradável. Tem aquele friozinho, né? Gostoso, mas tem um sol muito bonito. Lá veio o seu Camargo aqui com os livros. Mas também previsão de chuva aí para os próximos dias, então vem um spoiler aí, acho que daqui a pouco a previsão aí do pessoal da Cotrisoja chega trazendo a confirmação que há previsão de chuva e muita chuva nos próximos dias para todo o Rio Grande do Sul. Mais uma vez o estado entra em alerta. Mas vamos lá, né? É o El Niño. Falaram desde o início que o El Niño ia ser forte e aí tá se comprovando a sua grandeza, né? Tá certo. Agora são 7 horas com 43 minutos. Vamos ver se vai dar certo aqui. E agora, a previsão do tempo. Fique por dentro das condições climáticas que vão impactar o seu dia. A massa de ar seco e frio sobre o território gaúcho começa a perder intensidade, mas mantém o tempo firme. Hoje, na região de atuação da Cotrisoja, o sol aparece com algumas nuvens no céu ao longo do dia, mas no começo da manhã ocorrem períodos de maior nebulosidade baixa e formações localizadas de nevoeiro em algumas áreas. A temperatura na madrugada chegou entre 13 e 5 graus em grande parte da região. Durante o dia vai aquecer mais do que ontem e as máximas atingem entre 21 e 23 graus. Na quarta-feira o tempo novamente será seco com sol e nuvens, mas no começo da manhã novamente ocorrem formações localizadas de nevoeiro. Vai subir mais a temperatura. As mínimas vão ficar entre 6 e 8 graus e as máximas atingem entre 23 e 25 graus. Na quinta-feira o sol aparece com nuvens, mas as nuvens aumentam e provocam chuva no decorrer da tarde para a noite. Há risco de chuva localmente forte e de temporais localizados. Terá uma menor variação a temperatura. As mínimas vão ficar entre 8 e 10 graus e as máximas durante o dia novamente vão atingir entre 23 e 25 graus. Na sexta, muitas nuvens provocam chuva ao longo do dia e persiste o risco de chuva localmente forte e de temporais localizados. Haverá uma maior elevação na temperatura. As mínimas vão ficar entre 12 e 14 graus e as máximas entre 24 e 26 graus. Com a previsão do tempo, Luiz Fernando Nartigal da Metsul para o informativo da Cotrisoja. Tá, então os destaques da previsão do tempo da manhã de hoje aqui para você que está sempre conectado no jornalismo da 104.9. Sete horas com 45 minutos, agora 7h45. A gente vai seguir por aqui trazendo os destaques do agronegócio aqui na nossa programação de jornalismo. Minuto do Agro. O espaço dedicado ao campo. As principais notícias e tendências do agronegócio. Para você que faz a economia rural girar. Tá, então os destaques do agronegócio, Jardel Schemer trazendo pra gente aqui na manhã de hoje. Bom dia, Jardel. Bom dia, Cris, novamente. Bom, a gente sempre traz informações sobre como é que tá o campo, a lavoura, a produção aí dos nossos alimentos, trigo, canola, soja, enfim, né, animais, gado, rebanho de gado bovino, leiteiro, enfim. Mas hoje eu trago uma notícia muito bacana que envolve uma empresa aqui de Brubá, que é do agro, uma grande empresa do agro, né, nacionalmente e internacionalmente conhecida, mas que está promovendo também um trabalho muito bacana aqui em Brubá com os imigrantes.
Olha que bacana. A Indutar e o Instituto Federal de Birubá retomam um projeto de português para imigrantes refugiados. Uma parceria entre a Indutar e o Instituto Federal Campus de Birubá está promovendo desde este mês o projeto Português como Língua Acolhimento para Imigrantes e Refugiados. A iniciativa oferece aulas de língua portuguesa para estrangeiros com o objetivo de ampliar a comunicação, a autonomia e a integração dos participantes à comunidade. A aproximação entre a empresa e o projeto surgiu a partir de uma necessidade identificada entre colaboradores e estrangeiros da Indutar. Em pesquisas internas de clima, os próprios profissionais demonstraram interesse em aprender e aprimorar o português. A partir disso, a empresa buscou uma instituição que pudesse contribuir para o conhecimento e condução das atividades. Foi então estabelecida a parceria com o Instituto Federal Campus de Birubá, que desenvolve o projeto desde 2016. Em 2026, a iniciativa enfrentava dificuldades para manter as atividades devido à falta de recursos. Com a parceria, o Instituto Federal passou a contribuir com a organização, a condução das aulas, enquanto a Indutar disponibiliza apoio com materiais escolares, transporte e alimentação. As atividades começaram no dia 13 de agosto e seguem até novembro. Inicialmente pensada para atender colaboradores estrangeiros da empresa, a iniciativa foi ampliada e aberta também à comunidade, permitindo a participação de imigrantes e refugiados que vivem na região. A equipe do IFE envolvida no projeto conta com a professora Camila de Almeida Lara, Fernanda Schneider e Silvana Lopes Lima, além da diretora-geral Sandra Regina Zorzo Peringer, da diretora de ensino, professora Karina Tonieto, da coordenador de extensão Tiago Souto da Silva e o bolsista Isabel Eckert-Kuhn. O primeiro encontro, Maria Magali da Silva Statlober, sócia proprietária e diretora financeira da Indutar, acompanhou os integrantes do setor de recursos humanos da empresa e participou da recepção aos alunos e a entrega dos presentes. Além do ensino da língua portuguesa, o projeto busca oferecer ferramentas para facilitar situações do cotidiano, ampliar a autonomia, melhorar a comunicação e fortalecer a integração social e profissional entre os participantes. A expectativa é que a parceria entre Indutar e o IFE tenha continuidade nos próximos anos, ampliando o alcance da iniciativa e aproximando ainda mais as empresas, instituição de ensino e a comunidade. Tá aí uma matéria que muito bacana, muito me agrada saber aí que uma empresa que, como eu falei, é do agro, movimenta esse setor, né, exporta produtos para o mundo inteiro, está visando esses imigrantes aí que estão chegando no município e não só aqueles que estão trabalhando, que tem a carteira assinada junto à Indutar, mas toda uma região aí que tem muitos imigrantes aí, então vão ter essa oportunidade de aprender o português, porque eles vêm aqui querendo realmente trabalhar, mudar de vida, então eles se dedicam, eles buscam esse conhecimento, tenho certeza que eles também estão muito gratos a essa parceria que a Indutar está oferecendo, como eu falei, além de materiais, também tem todo o transporte que a partir de agora eles conseguem ter a segurança de ir até o IFE e voltar até o IFE para ter a sua aula. Fechamento agora no Momento Agro, Cotrisoja lançou as cotações agrícolas, a soja está R$ 130 a saca, o milho a 58, o trigo a 70 e a canola não apresenta valor informado atualizado até amanhã desta terça-feira. Cristiano. Tá aí os destaques do agronegócio aqui na nossa programação, 7h50 agora, 7h50. Vamos seguindo com mais destaques aqui na nossa programação. Ao Alto Jacuí, tudo que importa passa por aqui. Política, cultura, esporte. Vamos lá, vamos seguindo com os destaques aqui do nosso jornalismo da 104.9. Agora é hora da notícia da segurança pública aqui com a gente, com as informações trazidas pelo repórter Ademir Roque Camargo aqui na manhã de hoje, manhã fria de hoje aqui no estúdio da 104.9. Plantão Policial. As últimas ocorrências e notícias sobre segurança pública. Em contato direto com a reportagem. Muito bem, vamos lá trazendo os destaques da segurança pública, um oferecimento de Mecânica Ristoff, de Renato Ristoff Filhos. Bom dia, Camargo, tudo bem contigo? Bom dia Cristiano, bom dia Jardel, bom dia Andrei, bom dia especial para os nossos ouvintes. Vou chegando aí com as informações com referência à segurança pública do dia de ontem, início do dia de hoje, madrugada, né, início do dia de hoje.
Nós conversávamos agora há pouco com o pessoal da Polícia Rodoviária Estadual Cidade de Tapera, com o Sargento Pedro, o comandante, com o soldado Daniel. O pessoal atendeu agora, de manhã, um acidente, uma saída de pista, né? Na verdade, ali um excesso de velocidade no trevo de Arroio Grande. Um veículo, um Chevrolet, um Agile, né? Onde o condutor do veículo, né, não conhecia direito a estrada, né, e acabou no trevo, se perdendo no trevo ali de Arroio Grande, de acesso a Arroio Grande, e acabou, né, saindo da pista. Apenas aí danos materiais, mas poderia ter ocorrido um acidente bem maior, já que se trata de movimento intenso agora de manhã. Muitas pessoas indo para o seu trabalho, o local de trabalho. Temos uma empresa ali próxima, né, também, bastante movimento, assim como também, né, na própria vila de Arroio Grande, entrada e saída de pessoas, né, aí junto a esse trevo que de manhã sempre tem bastante movimento, né. Então, esse acidente, essa saída de pista, apenas com danos materiais, mas a Polícia Rodoviária já fez esse atendimento. No dia de ontem também, a Polícia Rodoviária intensificou a fiscalização, patrulhamento e o combate, né, ao tráfico de drogas e também ao tráfico de cigarro nas rodovias aí da região com o seu patrulhamento. Avisa também que o radar, né, o pessoal está utilizando do radar e também do drone, né, para fazer essas blitz aí, segundo o que me passa o Sargento Pedro, né, que é o coordenador, né, e é o comandante do PC da Polícia Rodoviária Estadual Cidade de Itapera. Aqui em Ibirubá, a Brigada Militar no dia de ontem atendeu, além do patrulhamento extensivo, também atendeu por volta de 11 horas e 45 minutos, né, um chamado junto à guarnição, onde os familiares haviam encontrado uma senhora já sem vida na sua residência por volta de 11 horas e 45 minutos lá no bairro Floresta. Foram tomadas as medidas cabíveis, chamados a Polícia Civil, também o Corpo de Bombeiros, e o pessoal ficou lá fazendo a proteção e o aguardo até que chegasse o Instituto Geral de Perícia. Também no dia de ontem, ainda a Brigada Militar atendeu por volta de 18 horas um chamado junto ao bairro Chácara, aqui em Ibirubá, onde também familiares encontraram um senhor de 82 anos já sem vida, né, em sua residência. Também foi feito a segurança, né, e o isolamento do local até que chegasse aí. O Corpo de Bombeiros também fez esse atendimento, também o pessoal do hospital, né, segundo o que me falava aqui o pessoal lá da Brigada Militar, de morte natural, né? Já trata-se de uma pessoa idosa, né? Segundo o que atestou aí o médico que fez, né, o atendimento junto à residência. Isso por parte da nossa Brigada Militar. Corpo de Bombeiros aqui de Ibirubá, falava com o Sargento Ricardo também. Esses dois atendimentos, esse pela parte da manhã, por volta de 11 horas e 45 minutos, junto ao bairro Floresta, onde uma senhora de 36 anos foi encontrada por familiares, né? Em sua casa já sem vida. Foram chamados a delegacia, o pessoal da Brigada Militar, delegacia de polícia, e o pessoal ficou no aguardo também do Instituto Geral de Perícia para constatar e atestar, né, e a causa-morte, né, dessa senhora. Por volta também de 18 horas, o Corpo de Bombeiro fez um atendimento lá junto ao bairro Chácara, onde também familiares encontraram um senhor de 82 anos já sem vida em sua residência, né? Também foram tomadas as medidas aí, chamado Delegacia de Polícia, Brigada Militar e também contatado um médico, né, para fazer o levantamento junto, né, ao corpo dessa pessoa. Segundo que também passou aqui o pessoal, né, o médico atestou que teria sido morte natural, já trata-se de uma pessoa de 82 anos. Ainda no dia de ontem, o pessoal, por volta de 11 horas da manhã, atendeu a um mal súbito, um senhor que caiu, né, em sua residência, né, acabou se lesionando, foi conduzido para o atendimento médico. Então está aí, portanto, as informações com referência à segurança pública do dia de ontem, manhã de hoje, dos órgãos de segurança pública, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e também Polícia Rodoviária Estadual Cidade de Itapera, Cristiano. Tá, então, as informações da segurança pública. Nossa, Segunda agitada. Que noite trágica, né? 2 óbitos aí, né?
Não sei se os dois de causas naturais, né? Mas, enfim, esperar agora o apontamento da perícia, né? Mas bem atípico isso, né? Bem atípico. Não é uma coisa que acontece normalmente aqui para os lados de cá do nosso para os lados de lá do nosso pulador, né? Então, digamos assim. Eu até conversei com familiares. Eu conhecia bem aqui a Alessandra, né? E assim, sou amigo da dona Vera, da família, né? De tempo. Do grupo pertencia ao grupo de idosos lá do bairro Progresso. A Alessandra vinha atravessando um problema de saúde, depressão, alguns problemas, né? Usava medicação e tal. Estava ultimamente tinha aí os seus problemas. Até o pessoal ontem, ouvi comentários, inclusive comentários maldosos, né? Sempre tem, né, camarada? Sempre tem. Mas a gente conhecia bem ela se tratava, fazia parte do grupo lá do bairro Progresso, do bairro Floresta, perdão, né? E sempre estava ali no bairro Progresso fazendo curso de corte e costura, de artesanato e tal, para se distrair, para tentar sair desse problema que ela tinha, né? Mas a causa-morte, quem vai apontar é o Instituto Geral de Perícia. Então, aqueles comentários maldosos que as pessoas guardem para elas, né? Exatamente. Agora são 7h58. Ontem teve uma homenagem na Câmara de Vereadores aí, mais uma homenagem. O povo gosta de fazer homenagem, né? Ontem teve uma homenagem, não que não seja merecido, né? Eu acho que justa a homenagem. Ao bloco que me interessa, né? E eu fiquei bem feliz, assim, com a história, né? Com a história do que me interessa, porque o pessoal contou lá, né? Na hora do histórico ali, como é que o bloco surge, então, né? E eles foram numa festa de carnaval, e aí eles foram meio que humilhados lá na festa, porque eles não tinham a fantasia, né? Porque eles não estavam organizados ali com a fantasia. E aí, a partir daquele episódio, eles prometeram que nunca mais na vida iam passar um carnaval assim, sendo questionado, né? E daí, já naquele ano, eles começaram a se organizar e no final do ano, então, fundaram o bloco em 1996, foi isso, né? Em 1997, eles já participam, então, do primeiro carnaval como o bloco que me interessa, né? E de lá para cá, o grupo já fez muitas atividades, né? Eles fazem doação de sangue coletiva, eles fazem limpeza, visitas aí a instituições e tal. Então, um grupo que, além de se organizar para a folia de carnaval e se manter vivo durante todo esse tempo, numa cidade que tem uma relação de amor e ódio com o carnaval, né? Que é Ibirubá. Então, só por isso já é né, importante, já é valoroso, né, essa atuação. E sem contar que é um grupo do interior, né? Ou seja, uma comunidade do interior, não é um grupo da cidade, né? E formado por casais, formado por jovens, enfim, né? Tem todos os públicos. Na época eram jovens, hoje já estão criados, mais, né? Hoje já são bicho criado, né? Mas foi bem legal a homenagem proposta pelo vereador Wagner, né, ao bloco que me interessa. O carnaval, amor e ódio no carnaval em Ibirubá, né? Nós temos aqui as etnias, né? Principalmente a mais forte, eu acredito que seja a alemã, depois vem os italianos e tal, né? Mas todo mundo gosta em si de folia. O carnaval foi se perdendo ao longo do tempo, né? Aqui em Ibirubá. O carnaval não era muito forte nos clubes, nós tínhamos aí o clube comercial, que era muito forte, tinha a escola, tinha o grupo Só Vai, depois virou escola de samba. Nós tínhamos em São Sebastião, né, Jardel, era o baile tradicional do interior, onde sempre, olha, reunia centenas de blocos, né, blocos organizados de toda a região, era tradicional. 15 de novembro, no 25 de julho também era tradicional o baile de carnaval, né, sem falar no desfile de rua que acontecia aqui em Ibirubá, com os blocos, com as escolas de samba. Tinha aqui a disputa das escolas de samba entre Ibirubá, Colorado, às vezes Ibirubá
Espumoso, Tapera e Ibirubá. Vinha o pessoal, às vezes, também de Colorado, Saldanha Marinha, às vezes de Santa Bárbara, vinha escolas de Cruz Alta, sempre tiveram essas participações aqui. E ao longo do tempo foi caindo no esquecimento, não foi se fazendo mais, os clubes foram fechando, as pessoas, os jovens que participavam, que faziam, que movimentavam tudo isso, e as comunidades também foram meio que se aquietando, né? É que nem o baile do chopp. Era tradicional, duvido que alguém não tinha uma coleção de copo de chopp em casa, né? Então, isso ao longo do tempo foi se perdendo, tudo isso, né? Com as novas gerações, o baile, até folheava o jornal aqui, por isso que eu gosto de ler, né? E gosto de puxar aqui, nós estamos aqui com uma edição aqui de 1976, né? Está aqui uma foto da construção do aterro do Paço Royal, uma foto do Clube São Jacó, né? Então, lembranças, né, que a gente tem. Tudo isso, com o passar do tempo, foram se criando outras atividades, né, outros tipos de eventos, né, e o carnaval, infelizmente, e os bailes de chopp se manteve poucos, raros, como o caso das Fuca, né, que se manteve, né, não sei se vai se manter agora com a atual situação da Cotribá, mas foram coisas que ficou lá no passado, meu amigo Cristiano. Tá certo, são essas coisas que fazem... E hoje o que me interessa é o único grupo de carnaval ativo no Ibirubá, né? O único grupo que tá aí fazendo as atividades. E eu achei que fosse aí digamos assim, o nome do bloco tenha ficado só por herança, né? Porque eles acabaram se reunindo lá com a associação lá do bairro não, da comunidade lá, né? E acabaram se juntando, formando uma entidade só em 2019, que é o grupo de jovens lá da comunidade, né, junto com o bloco, né? E agora, dia 5, tem a festa do Que Me Interessa, eles vão estar quinta-feira aqui no estúdio, quinta de manhã. Agora, dia 5, tem a festa, então, né, que é o baile tradicional, o baile de, não sei se é fantasia, é retrô, né, o baile retrô que acontece lá na linha Pulador Sul. E aí o pessoal vai estar aqui divulgando aqui quinta-feira, então a gente tem a entrevista já agendada aqui com a gente. O nosso amigo Vande aqui comentando aqui: bom dia, meus amigos, infelizmente vai acabando as comunidades e a juventude não quer mais assumir as entidades. Ontem estávamos falando em ti, Vande, aqui no nosso comentário aqui, né, sobre essa questão, né, do desafio que é para essas pessoas que assumem as entidades e acabam tendo que ficando à frente da entidade por muitos e muitos anos, né? E sem ter aí quem assuma, né? E aí, por amor à entidade, muitas vezes essas pessoas acabam dedicando a vida inteira, né, a essas entidades, né? Ontem eu via lá do Que Me Interessa, lá o presidente lá, todos os cabelos brancos, né? Bem vivido, digamos assim, já, né? E estava lá, né, participando, enfim, e trazendo a trajetória. Exato, mas é como a gente discute, né? Enquanto sempre tiver um cabeça branca na frente de alguma atividade, vai ter um outro pessoa ajudando, né? Como se fala, onde tem um louco, o louco não faz nada sozinho. É verdade. O mais louco é quem acompanha esse louco, né? Então, que bom que existe essas... Que bom que existe essa loucura. Né? A minha saudosa mãe que tinha esse ditado aí, né? Onde tiver um louco, né? Por mais louco que seja louco, sempre tem outro louco que acompanha esse louco, né? Exatamente, né? Mas eu fico bacana que essas entidades, tipo, o Que Me Interessa também ainda, e estão bem ativos na comunidade também, então a homenagem é merecida. O Camargo estava apavorado aqui com a minha xicrinha de café aqui de todas as manhãs. O Cristiano, né, é um balde. Já vi um homem gostar de café. Eu gosto de um café, né, na primeira hora da manhã. É assim como o chimarrão, né? Mas cada um com seus gostos, né? Olha, eu vou fazer um registro aqui. Eu encontrei aqui essa edição aqui, né, do ano, a coletânea aqui do jornal. Do ano 76, tu falou? 1976. Tá? Antes de eu nascer. E eu abri uma página aqui, rapaz, e aqui tá aqui, ó, a lembrança, ainda vivo aqui, ó. São Jacó, um grande campeão. Né? Associação Atlética São Jacó conquista o título de campeão municipal. Aí tem uma matériazinha aqui. Né? Segundo o presidente da Associação Atlética São Jacó, será realizado um sensacional passeata pelas ruas da cidade no próximo sábado,
né, onde terá um churrasco, né, com fraternização pela conquista de campeão municipal. A conquista, né, segundo o presidente, né, foi no último domingo diante do Pulador. Gente, está aqui o time do São Jacó. Olha, aqui ainda temos aqui o nosso amigo, né, não vou falar o nome dele porque senão o pessoal não conhece. Tá aqui o Porquinho lá do bairro Hermani, né? Tá aqui o Testinha, que também é vivo. Sim, tá aqui o nome, não, mas eu quero identificar aqui. Eu já olhei aqui. O nosso Nildo lá do Juventude, saudoso Rude Frede, o professor Aristides Versch, né, o Daio já falecido, irmão dele, né? Luiz Marino, né, o Lagarto, lá da Progresso, o João Pedro, né? Mas vamos lá, tá o nome de todo mundo aqui, ó. Né? Associação Atlética São Jacó, o Genir é o goleiro, o Testinha, o Tide, o Daio, o Alemão tá aqui, ó, cabeludo, né? O Luiz, né? O Porquinho, né? O Nildo, o Lagarto, o Faísca, que eu não lembrava, o João Pedro e o Paraná. Olha, tá aqui o Paraná. Então, uma lembrança muito boa, né? Dia sexta-feira, 6/8/1976. Então, é por isso que eu gosto, às vezes, né? De puxar ali. É bom puxar a coleção aí. Puxar ali a coleção, né? E daí, mais pra frente aqui, nós temos aqui, saudoso prefeito Edgar Otto Fleck, uma foto aqui, gente. Ó, aterro sobre a barragem do Pasco Real atinge a marca dos 450 metros, né? Um trator de esteira aí da Cíntia, da antiga Cíntia, né? Fazendo esse trabalho também aqui. Muito bem. Lembrando que em 76, eu acho que 15 de novembro ainda era Ibirubá, né? Ibirubá. Ainda era Ibirubá. Você emancipou em 86, né? 86. 10 anos depois. Muito bem. Agora são 8h08. A gente vai fazer aquela nossa conexão matinal aqui com o repórter 104, que já está posicionado ali e trazendo aí as informações para a gente na manhã de hoje. Repórter 104 no ar. As notícias direto das ruas, trazendo a realidade da nossa cidade e região. A informação em tempo real. Aqui no Cidade News. Muito bem, vamos lá trazendo a informação sempre em tempo real aqui para você no Cidade News. Bom dia, Andrei, tudo bem contigo? Deixa só eu abrir aqui a tela aqui, porque não estamos tendo o retorno do áudio aqui, mas já vai ter aqui, é só uma questão de acabei esquecendo aqui de abrir a tela do Andrei aqui. Agora eu acho que está tudo certo. Tudo certo, Cris? Tudo certo agora. Bom dia para você, bom dia Camargo, Jardel. Um abraço aí a todos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira ensolarada aqui na região do Alto Jacuí. E a gente vai trazendo algumas informações, Cris, relacionadas aí à nossa central de jornalismo, a nossa redação integrada. E foi destaque na edição de sexta-feira do jornal Alto Jacuí o concurso público de Fortaleza dos Valos. A prefeitura está reagindo ao Ministério Público e pedindo ao Tribunal de Justiça a liberação de concurso de Fortaleza dos Valos. O município pediu a derrubada da liminar e contesta a suspensão geral, enquanto o Ministério Público busca ampliar os efeitos sobre os servidores que já assumiram. O que está acontecendo? A prefeitura ela quer fazer com que o concurso seja normalizado e, para isso, inclusive, candidatos já foram nomeados, 15 pessoas já foram nomeadas lá em Fortaleza dos Valos, estão trabalhando, né, de um total aí de cerca de 30 candidatos que devem ser contratados já de imediato. E a prefeitura argumenta que esses candidatos que já estão trabalhando, esses servidores, eles são extremamente necessários, né, para o bom andamento aí dos serviços públicos. E é o contraponto que o Ministério Público diverge. A promotoria não analisa os vínculos isoladamente.
ela sustenta que devem ser considerados, em conjunto, a contratação da banca, a mudança entre as duas dispensas, a participação de agentes públicos e vínculos identificados e também determinados resultados do concurso. A partir dessa sequência, o Ministério Público aponta possíveis indícios de desvio de finalidade no uso da dispensa e direcionamento na contratação. A decisão agora, Cristiano, fica nas mãos do Tribunal de Justiça. Tá? O município de Fortaleza sustenta que a suspensão pode obrigar a administração a manter contratações temporárias enquanto existem cargos de candidatos aprovados aguardando nomeação e afirma que terceiros não citados no processo estão suportando diretamente os efeitos da medida. O tribunal tem agora 2 pedidos em sentidos opostos. O Ministério Público quer ampliar a liminar e alcançar quem já assumiu, ou seja, essas pessoas que já estão trabalhando deveriam ser desligadas dos seus cargos, porque elas estão dentro de um certame que teve vícios desde o seu início. E a prefeitura quer derrubar e retomar o concurso. Caso não prossiga, pede que a restrição seja limitada aos candidatos efetivamente questionados. No centro da disputa permanece a mesma questão: se o conjunto de elementos apresentado pelo Ministério Público é suficiente para justificar a paralisação do concurso, ou se vai prevalecer a tese do município de que ainda não existem provas capazes de sustentar uma medida tão abrangente. Essa é a questão colocada, atualizando, então, a situação sobre o concurso público lá em Fortaleza dos Valos e os seus desdobramentos. Cris, falar aí sobre a sessão de ontem, né, na Câmara de Vereadores, a homenagem ao que me interessa, o pessoal aí da linha Pulador Sul. Eu também tenho um carinho enorme por essa comunidade, aliás, nasci lá na linha Pulador Sul. Eu ia perguntar isso, Andrei, acabei cortando aqui o raciocínio com os guri aqui. Tu chegou a pular no que me interessa ou tu não é dessa turma aí? Não, eu morei até os 7 anos de idade na linha Pulador Sul. Depois eu vim morar na cidade, e aí esse contato dessa turma aí não tenho, Cristiano. Mas a gente conhece a maioria, quase na totalidade das pessoas aí. E a linha Pulador Sul que tem, né, uma turma muito engajada. É importante a gente citar aqui que as comunidades do interior todas passaram por uma transição de gerações. Então se criou aí esta expectativa ou, né, esta impressão, esse sentimento de que estavam morrendo as comunidades. Na verdade, não. As comunidades nunca morreram. As comunidades só trocaram de gerações, de lideranças. E a que assumiu, às vezes, não foi tão engajada quanto a que deixou. Então, a gente tinha lá, na linha Pulador Sul, por exemplo, o Esporte Clube Pulador, que disputou campeonatos municipais, que chegou, inclusive, a uma final de campeonato municipal. Teve títulos aí no futebol 7, teve títulos no futsal. Então, sempre tem um grupo de lideranças lá que está movimentando algum tipo de atividade. E os grupos de jovens, né, o Se Sentindo, o Que Me Interessa, que depois se fundiram, eles têm uma característica de manter aí esta cultura, né, dos carnavais, das festas, da participação em outras comunidades, através daqueles que talvez não são tão esportistas, não são tão atletas assim, né? Então, são aquelas pessoas que têm a mesma vontade aí de confraternizar, mas que não são jogadores, não têm exatamente aí uma habilidade para o futebol ou para o futsal, mas que têm habilidades sociais, que são as que contam hoje, né? A capacidade de se relacionar com pessoas, a capacidade de ajudar. Então, eu lembro recentemente do grupo de jovens Se Sentindo, o Que Me Interessa, né? Que são praticamente as mesmas pessoas que estavam
fazendo a limpeza aí dos fundos do ginásio, dos fundos da frente do ginásio Mercilo Servieri, da Escola General Osório, nosso ginasião aqui de Birubá, que antes de iniciar as aulas, neste ano de 2026, estava com uma vegetação alta em volta do ginásio. Não havia sido cortada a grama e todo esse processo que estava ali nos dias de iniciar as aulas e não estava pronto, né, o pátio da escola, do ginásio principalmente. E aí o pessoal entrou lá de máquinas, entrou com as roçadeiras, entrou com as máquinas de cortar grama, e mais de 11, 12 voluntários na ocasião aí fizeram a limpeza total do pátio do ginásio da Escola General Osório do Ginasião. Então eles têm essa característica, né, de serem pessoas preocupadas com a nossa comunidade. E dali surgem algumas lideranças que se destacam mais aí no cenário, né, e têm conseguido, então, serem exemplos, serem espelhos para os mais jovens que estão surgindo. A Cerâmica Pulador, a região, né, da linha Pulador Sul, onde o que me interessa está colocado, ela teve uma certa diminuição na quantidade de pessoas, moradores, porque ali a gente tinha antigamente duas olarias muito fortes, né? A olaria Alberto Grave, o barro preto, como se chamava, e a olaria da Cerâmica Pulador, né, da família Simon, que era o barro branco. Então, o ex-prefeito Noco, por exemplo, Simon, tinha uma parte aí dentro da olaria Simon, né, da Cerâmica Pulador, que ficava, então, junto à localidade, muito próximo ali ao salão da comunidade. Então, eram tempos em que a população da linha Pulador Sul era bastante grande, né? Tinha quase que uma vila, um mini distrito lá na Cerâmica Pulador. E com o tempo, né, as olarias foram fechando. Hoje a olaria Alberto Grave não existe mais, né? Foi vendida a área e os galpões vieram abaixo. O famoso chaminé lá com as iniciais AG foi abaixo também. E hoje ela virou lavoura. E a olaria da Cerâmica Pulador, ela existe ainda, mas não como olaria. Agora ela tem outras atividades que acontecem lá naquele local, né, que está ainda com uma boa população, ainda pessoas que moram ali, que têm casas ali, né, com uma infraestrutura mínima, mas que conseguem tocar a sua vida por ali. Então, a linha Pulador Sul como um todo, ela diminuiu um pouco daquilo que era antigamente para o que temos hoje. Mas ainda é uma comunidade muito respeitada, muito querida, e que tem aí essas lideranças, né, como foram ontem aí na Câmara de Vereadores receber esta homenagem, né? Aqui eu vejo o Dadá, o Jefferson, né, o Binsfeld, moçada aí, o João Borcha e do Leandro, o João, né, o João aí do chapeamento, e também o Leomar, o pessoal tá junto com o Wagner, aqui o vereador Wagner, estavam faceiros, estavam felizes, porque no fim das contas são pessoas simples, são pessoas da lida do interior, da lida cotidiana aí que acabam indo para dentro de uma Câmara de Vereadores para ver, né, a sua história sendo recontada e todas as suas conquistas aí sendo divulgadas aí para a comunidade. Então, parabéns ao que me interessa, ao Se Sentindo, que hoje fazem parte aí da cultura, né, do folclore, do esporte e da comunidade de linha Pulador Sul e região, Cristiano. Eu achei massa que eu fui agendar a entrevista para o pessoal do bloco vir aqui na rádio, né? Vai ser quinta-feira de manhã. E aí a gente teve que negociar lá, porque daí, tu vê, eu vou começar a plantar o milho agora, daí tem que esperar terminar de plantar para depois poder participar e tal, né? Então o pessoal tudo, né, tudo fechadinho ali, organizadinho ali, com aquela lida de interior do jeito que é mesmo, né? E achando espaço na agenda aí para poder participar e reverberar, né, essa homenagem que foi
muito importante aí, né? Verdade, Cris. O pessoal está falando muito bem da canola também. Eu quero mandar um abraço aqui para o Alexandre Zitsky, o Xande. Esse fim de semana estávamos confraternizando o aniversário do Henrique, meu afilhado, e ele estava me contando como está boa a canola, né? Que tem aí mostrado potencial produtivo, que tem mostrado rendimento, rentabilidade. O preço da canola está muito bom e ela tem se mostrado resiliente aos efeitos climáticos que o campo gaúcho está sofrendo. Então, o pessoal está com bons resultados aí em cima dessa cultura e tem uma boa safra vindo pela frente. Ontem eu estava acompanhando também o noticiário local aqui do RBS Notícias, mostrando este cenário, né, de rentabilidade da canola que vai tomando o espaço do trigo. Inclusive, Cruz Alta teve uma diminuição na área plantada de trigo e um aumento bem grande na área de canola. Então, lembrei também do Alexandre aqui, que é morador da linha Pulador Sul toda a vida dele, né? Eu saí aos 7 anos, ele ficou lá e tem uma família muito linda também e mora no mesmo lugar, né? Desde que nasceu. Então, são memórias que a gente resgata, Cristiano, e que nos fazem relembrar aí da nossa origem também, né? Fiquei muito feliz ontem com esse povo aí da linha Pulador Sul ganhar este reconhecimento na Câmara de Vereadores. Que legal, importantíssimo aí. Andrei, vamos seguindo aqui com outros destaques. Eu queria que tu trouxesse aí o teu olhar também em relação a outra pauta que a gente até, deixa eu catar aqui que eu acabei me perdendo aqui, tinha organizado ela aqui para comentar contigo e acabei deixando passar aqui. Que a gente ontem trouxe aí para a nossa audiência sobre a questão da nossa entrevistada ontem, meio-dia, no Momento Estrela Guia, né? A Janaína? A Janaína. Depois, no decorrer da conversa aqui, eu fui descobrir que eu conhecia o pai dela e tal, lá. Cruz Alta a gente acha que é grande, mas acaba não sendo grande, né? Acho que é uma impressão que a gente tem de que o município é grande, mas não é tão grande, todo mundo acaba de um jeito ou de outro se conhecendo, né? E ela eu achei muito interessante isso, porque ela tomou algumas decisões na vida dela por conta de coisas que aconteceram, né? E ela encontrou em Selbach um nicho para fotografia, e não em Selbach, né? Porque ela tem toda a região, mas para fazer fotografia de bebês, né, recém-nascidos, de famílias e tal, né? E aí, imagina você estar lá, ela era assessora de comunicação da Cotrisoja, né? Então ela tinha um trabalho consolidado e tal. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, ela perdeu a tia dela e tal, e teve várias situações que aconteceram, e aí ela resolveu dar uma mudada na carreira dela e aí foi apostar na fotografia, e hoje está aí há mais de 5, 6 anos aí trabalhando com isso, e encontrou aí, né, e eu fui ver o trabalho dela, extraordinário, as fotografias dela de bebês, assim, né? Como é legal a gente ver as pessoas que acabam, né, se achando na profissão de outras formas e continuar fazendo sentido aquilo que fazem, né? A Janaína, eu lembro do trabalho dela na Cotrisoja, muito competente, muito dedicada, é uma pessoa extremamente capacitada, jornalista de formação. Janaína Schimmer, da Rosa Schreiner. É um trava-língua aqui o nome dela, né? Schimmer Schreiner. E o jornalismo perdeu, né, Cris? Uma grande profissional, mas as fotografias, os registros aí ganharam uma pessoa com uma sensibilidade enorme para captar aquele momento, para fazer o registro dos newborns, das fotos aí de acompanhamento de parto, acompanhamento da vida do bebê, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, ela tem se realizado nessa área e que bom que a gente pode ter aí sempre um novo caminho a seguir, né? Quando a gente não está, talvez, com a nossa felicidade plena na área em que estamos,
alguma porta, alguma janela se abre e a gente acha algo que faz sentido para a gente, né? Então, para a Janaína foi isso e a gente fica muito feliz, né? Ela tem aí um grande talento, uma menina que tem um coração enorme, muito capacitada, muito inteligente e está fazendo uma diferença enorme aí nessa área que ele está atuando das fotografias, né? Então o pessoal pode seguir ela lá no Instagram, é Janaína Schimmer, é o nome que ela utiliza, Janaína Schimmer Fotografias de Famílias, e hoje ela está morando em Selba, né, fazendo o seu trabalho de lá também. Tá certo, então. Agora são 8h26. Daqui a pouco a gente tem o Denilson aqui com o Momento Imobiliário aqui na nossa programação. E mais algum destaque, Andrei? Cris, lamentar esse fato de ontem, o Camargo trazia informação, né, sobre o encontro de uma pessoa falecida aqui em Ibirubá, de 36 anos, Alessandra Martins dos Santos. Ela deixa 3 filhas, né, 3 meninas, a Ana Júlia, a Maria Alessa e a Graziela. E a sua mãe, né, a Vera Júlia Moreira Martins dos Santos, que a gente conhece, ela tem aí muita participação, a Vera Júlia, na comunidade, né, ela tem aí uma vontade muito grande de viver a vida, de fazer a parte aí dos movimentos da nossa comunidade. E ontem, então, infelizmente, a sua filha, né, a Alessandra, veio a falecer aos 36 anos. Então, a gente não pode fugir, esse assunto é um assunto bastante delicado, sempre que a gente toca aqui na questão da depressão, né, na questão das dependências, e é importante, né, que a comunidade dê uma olhada para isso, que a nossa sociedade possa ter alguns momentos de lucidez, de olhar para o vizinho, de olhar para o amigo, de olhar para aquele familiar que não está muito bem, que tem consumido muito álcool, que tem consumido muito cigarro, que tem buscado fugas, que tem se mostrado distante, que tem se mostrado ausente, né, porque a pessoa deve estar passando por algum sofrimento que não quer revelar. E muitas pessoas buscam ajuda, tentam, né, tentam dar uma segunda chance para a sua vida e seguem ali num tratamento, vão para uma clínica, vão para um grupo de autoajuda, vão para algum movimento já existente de alcoólicos anônimos, de narcóticos, de amor exigente, procuram o CAPS, né? Mas o que a gente tem visto é que muitas vezes estas doenças do mundo atual têm vencido, têm se tornado mais fortes e mais potentes do que a nossa capacidade de reagir a elas. Então, a única situação ou uma das poucas situações em que a recuperação se torna um sucesso, Cristiano, é quando a família consegue entender o que essa pessoa está passando e consegue não julgar, não criticar, não cobrar, né, mas acolher, dar amor, dar carinho, afeto e tentar acompanhar esta recuperação. Então a gente, infelizmente, perde uma pessoa, né, que tinha toda a vida pela frente, que tinha filhos, que tinha mãe, que tinha familiares, que tinha projetos, que tinha sonhos, mas que desistiu em algum momento disso tudo porque o mundo foi mais pesado sobre as costas dela do que ela conseguia suportar. E essa conversa, né, que a gente tem, e é sempre bem delicado tocar nesse assunto, ela precisa, de alguma forma, nos acender alguns alertas. Hoje existe uma rede pública de assistência chamada CAPS, né, onde existem psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, atendentes capacitados para que as pessoas que estão passando por algum sofrimento psicológico, psíquico, possam ir lá e entender o que está acontecendo, né, entender qual é o problema que faz com que elas voltem a consumir álcool, voltem a consumir drogas e voltem
sempre a repetir os mesmos erros do passado. E a gente tem também outras formas, né, que são colocadas na sociedade e que ajudam, né, também de uma ou outra forma as pessoas a saírem destas situações, ou pelo menos encontrarem um pouco de carinho, conforto, né, e acolhimento. Então, Cristiano, a mensagem final é essa, né? Vamos dar uma olhada na nossa volta, vamos ver se não tem alguém que está com algum sofrimento e que está escondendo isso, não está colocando isso para fora, né? E quando pode, coloca isso dentro de uma garrafa de álcool, dentro de uma carteira de cigarro, dentro de uma reação, ou até mesmo de um afastamento, né? Porque a nossa sociedade, ela precisa, sim, de mais carinho, de mais amor entre as pessoas. Certo, Cris? Grande abraço e uma ótima terça-feira a todos. Valeu, André Grave, trazendo os destaques aqui para a gente no momento do Repórter 104, agradecendo aí a participação. A gente vai seguindo por aqui. Opa, deu recado aqui no nosso WhatsApp aqui, que não deveria dar esses recados assim, meio de última hora pra gente, assim. 8 horas e 32 minutos, meus amigos. Que destaque vocês trazem aqui, porque o Deilson já está pronto aí. Daqui a pouco a gente tem entrevista também aqui no estúdio. Então, peço aos amigos aí que se organizem para os nossos destaques finais aqui na nossa programação, para que a gente possa finalizar essa primeira parte do Cidade News. Com a diretora da APAI aqui do município de Ibirubá, ela que vai trazer as informações sobre a semana, né, que está acontecendo aí no município. A semana, o tema Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua nossa voz. A campanha deste ano reforça a importância da inclusão, do respeito e da autonomia e do protagonismo das pessoas com deficiência. E a Solange Conrad, né, diretora da APAI aqui de Ibirubá, falar sobre a Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla, realizada de 21 a 28 de agosto. Aqui vai ter um bate-papo, saber também como é que está a instituição, os alunos e tudo mais. Eu reforço, vale a pena. Para quem não conhece a nossa PAI aqui de Ibirubá, já falava isso no dia de ontem, para quem não conhece a estrutura da PAI, vale a pena ir lá. Tá? E ajudem, colaborem, tem a feijoada que é tradicional, tem o pessoal aí que faz. E acho que é amanhã. Quarta-feira, amanhã. Quarta-feira, né? Amanhã. É tradicional essa feijoada da PAI, assim como também o pedágio, né? Mas outro recadinho que eu queria dar aqui é o seguinte, ó. Pessoal, nós estamos aí, época ainda de poda, tem muita gente fazendo poda e tirando para fora, e final de semana os galhos. A gente peço mais uma vez, né, pro pessoal aqui da prefeitura que nos mande aqui, coloca lá no grupo aí onde está sendo feita a coleta, a retirada, porque eu fiz poda e ainda não tirei para fora. Tenho poda de laranjeira, poda de parreira e ainda não coloquei na rua porque eu não sei qual é o dia que o pessoal vai fazer a limpeza. Então que o pessoal continue informando aí qual é o bairro, qual é o dia que vai passar na rua lá para que a gente possa tirar para fora, né, não deixar lá, ou não colocar na rua e ficar lá vários dias, né, aquele monte de galho, como temos em vários pontos aqui da nossa rua Porto Alegre. Era esse o recado. Até amanhã, um bom dia. Bom dia, bom dia. Tá certo, meus amigos. Obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. Eles já saem correndo, assim, né? Não deu tempo nem de eu mudar a câmera aqui, né? Já saíram avoando. Agora são 8 horas e 35 minutos. A gente vai já aqui com o Momento Imobiliário, nosso amigo Deilson, aqui na nossa programação de jornalismo da 104.9. De Ibirubá ao Alto Jacuí, tudo que importa passa por aqui. Política, cultura, esporte, opinião, com jornalismo sério e o pé no chão. Cidade News é notícia que conduz. Comece o dia com quem fala com você. Cidade News é informação com luz. É a voz da nossa terra pra valer. Cidade News, seu café. Muito bem, estamos de volta com Cidade News. Agora são 8 horas e 35 minutos, 8h35. Vamos trazendo os destaques aqui do nosso Momento Imobiliário. Deixa eu enquadrar bem aqui o meu amigo
Deilson, para a gente fazer esse bate-papo aqui, porque tem umas coisas que são importantes, né? E como a gente está aqui numa imersão toda semana aqui, né? Então tem vários assuntos que a gente pode conversar aqui. E a gente está divagando sobre compra de imóvel, sobre aluguel de imóvel, sobre burocracia, documentos e tudo mais, né? Mas tem aquela situação que a gente às vezes precisa também trazer presente, que é como é que a gente enxerga esse imóvel quando a gente vai lá visitar ele, seja para alugar ou seja para comprar, né? Hoje a gente vai fugir um pouco então das perguntas tradicionais sobre preço, financiamento e valorização. Hoje a proposta aqui, Deilson, é sempre uma surpresa para o Deilson, porque o Deilson nunca sabe a pauta, né? Eu que trago a pauta aqui na hora do encontro. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre aqueles detalhes que passam desapercebidos assim numa visita, né? Mas que depois, né, que a pessoa daqui a pouco, né, aluga casa ou compra o local, percebe, mas eu podia ter dado uma observada melhor nisso, assim, né? E aí eu queria, primeira coisa, trazer aqui, a visita, Deus, não é só para olhar a casa, né? Ela tem um papel importante também, né? Quando alguém visita um imóvel pela primeira vez, para onde normalmente ele olha e para onde ele deveria olhar, Deilson? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Bom dia, Cristiano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Cristiano, isso é uma pergunta muito interessante, porque a maioria das pessoas, eles olham a parte estética do imóvel, né? E não olham de verdade algumas coisas que precisariam olhar. Eu prefiro olhar um imóvel que muita gente vai lá e quer olhar aquele imóvel pintado, lindo, maravilhoso. Eu já não. Eu prefiro olhar o imóvel com desgaste natural para ver questão de infiltração, para ver questão de umidade, para ver os reais problemas que tem, né? Porque muita gente vai, o imóvel está reformado, tá pintado, e tem às vezes tem algumas coisas escondidas, né? E isso é uma coisa que o pessoal tem que ter esse cuidado, né? Porque um imóvel recém-pintado, né, talvez ele esconda várias coisas, né? E também em relação às situações que o pessoal não cuida de vez em quando, é a parte estrutural do telhado, que o pessoal não tira o tempo de subir e olhar madeiramento, questão de estrutura do telhado, parte elétrica também, que é algo que o pessoal não tem esse cuidado para olhar essas situações e esses detalhes, né? Que também depois pode acarretar algumas situações que vai acarretar em despesas futuras para poder resolver os problemas quando tiver. Tá certo. E, Deilson, uma coisa importante assim, é interessante visitar, por exemplo, esse imóvel em horários diferentes, assim? Pela questão de vizinhança, posição solar, questão de dias mais úmidos, sim, é interessante. E assim, é interessante fazer mais de uma visita, né? Tu ter uma visita prévia, tu ver como é a vizinhança naquele final de semana. Então, e até um negócio que aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando o camping de Céu da Aurora funcionava, eu tinha um cliente que queria um lugar para ser mais tranquilo, descanso. Nós fomos no final de semana, acho que tinha campeonato de som. No chegar lá, o cara disse, isso daqui não é para mim. Negociamos depois em outra localidade, né? Mas é a questão do barulho. Então, tem diversas situações. Tu tem que ver o que tu está comprando, e num horário comercial, às vezes, enquanto tu não vai ter essa percepção, né, Cristiano? Tem diferença, é claro, né? Visitar uma casa num dia bonito e depois de uma chuvarada, né? Sim, acontece muitas diferenças. Acontece. E assim,
tu não tá comprando uma roupa que é um valor irrisório, tu tá comprando E que dá para trocar depois. Isso, tu tá comprando um bem de alto valor e pode ser pro resto da tua vida. Então tu tem que analisar muito bem. E assim, ó, tem várias mudanças, tem várias situações. Então tu tem que ter esse bom senso de visitar várias vezes. Né? Tem que ter isso daí. Claro, o pessoal que conhece os bairros da cidade, conhece as localizações, a maioria das vezes ele vem para fazer uma negociação, ele sabe mais do imóvel que você. Né? Ele já pesquisou, já conversou com amigo, então é diferente, mas vamos inverter isso daí. Tu tá saindo daqui para comprar um imóvel no litoral, cara, teu conhecimento é baixo, tua percepção é baixa, então muda bastante. Tá certo. Tem também aquela coisa da pressão da água, tomadas, abertura de portas e janelas. Dá para testar todas essas coisas aí. Consegue. A pressão da água, isso tem lugares em Birubá que é de chorar. É uma coisa... Eu negociei um imóvel num certo bairro aqui em Birubá, isso não tinha chuveiro que parasse e torneira daí. Até eu mandar um abraço aí pro Mauro Vaz aí, que resolveu para nós a situação, que ele conseguiu ajeitar a pressão para manter ela constante, né? Porque tinha horas que não tinha pressão, tinha horas que tinha muita pressão, e era uma surpresa. O cliente chegava em casa, faltava uma torneira. Será que vai dar para tomar banho hoje? Né? Ou será que o chuveiro vai estar no lugar se não arrancou fora? Então, assim, ó, e são coisas que daí é no uso do dia a dia. Entendeu? A parte elétrica tu consegue testar toda ela, mas essa questão da variação de pressão já é mais difícil. E é uma coisa assim, ó, que até por Ibirubá não ter problemas quase relacionados com a rede d'água, tu não escuta falar disso. Mas em outras cidades é falta de pressão, tem muitos problemas. Tu vai falar, tipo... em cidades vizinhas aqui, questão de muita falta de energia elétrica também. Então, Ibirubá tem esses privilégios. Ibirubá tem esses privilégios que nós somos bem atendidos. Tá certo. Olha só, terrenos vizinhos vazios, né? Merecem ter aí atenção, pensando que lá na frente pode ser construído algum tipo de imóvel. Sim. Mas hoje a gente tem o plano diretor, né? Que tem a questão de zoneamento, alturas de construção, tem essas situações, e é algo que tem que ser muito... que tu não consegue adivinhar, tem que ser tentar acertar em relação a isso, porque imagina você fazer uma casa térrea num lugar que hoje tem várias casas térreas, ou tem a casa de 1 a 2 pavimentos, e do nada tu vai ter de um lado da tua casa um prédio de 4, 5 pavimentos, do outro também, tu vai ficar sem uma iluminação, sem uma ventilação, sem aquela privacidade também, questão das janelas, vai ter uma questão do vizinho com andares mais altos, então tem que ter todo esse cuidado. E eu sou uma pessoa que defendo muito, né, a questão do zoneamento. Eu acho que Ibirubá deveria ter locais com que seria somente imóveis térreos, com terrenos até maiores. Eu defendo isso daí para te ter ou até 2 pavimentos, mas com terrenos maiores, para te não precisar ir para a questão de ter que fazer uma edificação com vários pavimentos, para te conseguir suprir isso daí. Mas hoje nós temos poucos terrenos disponíveis com metragem grande para te conseguir fazer uma casa aí de 300 metros, num pavimento só. Declive da rua, escoamento da água, histórico de alagamentos também deve ser investigados. Também. Nós estamos fazendo uma negociação em Porto Alegre e nós estamos cuidando muito, por causa que houve enchente, qual rua que dá para comprar e qual região, e daí é muito engraçado, Cristiano. Ali chegou até aquela rua, agora nessa rua que não chegou. Mas se chover um pouco mais, pode chegar. Então, tu tem que ter esse cuidado em relação a isso, né? Ibirubá, a gente sabe os pontos de alagamento e quando ocorre, qual que vamos dizer, tu tem uma cota mais ou menos, tu tem essa ideia, mas tu tem que cuidar muito disso daí, tem que cuidar bastante.
Tá certo. Vamos lá agora para aquilo que a foto não mostra, né? Hoje a gente conhece os imóveis primeiro pelo celular, né? Então tu vai lá no site, olha as fotos lá e tal, né? Dá para confiar nas fotos assim que Sim, são postadas? dá para confiar nas fotos. Só que uma coisa assim, ó, que eu digo, Cristiano, assim, ó, todos os clientes que chegam via Instagram, WhatsApp, ou que chegam via Facebook, manda as fotos, beleza. Tu manda várias fotos, mas tu tá comprando um bem de alto valor, tu tem que olhar, né? Porque às vezes tu tem uma impressão na foto que tu não consegue mensurar dimensões, tu tem que ir lá olhar. Então, às vezes em quando... E a foto pode criar uma perspectiva diferente da realidade, né? Sim, assim, ó, eu posso ter uma percepção de uma foto, pode ter outra. E é normal isso daí, não estamos dizendo que alguém está errado nisso. Ou alguém está enganando alguém. Mas assim, ó, tu tem que ir lá olhar. Tu tem que olhar para te ver assim, ó, é isso, não é? Às vezes em quando tu chega no imóvel, tonalidades de cor, piso com mancha ou sem mancha, isso a foto não te mostra isso daí. A foto não te mostra um monte de coisa. A foto é uma primeira ideia, sim, mas tu tem que ter uma visita olhando muito bem para o imóvel, né? E quando tu anuncia aquele imóvel, e daí daqui a pouco tu tá lá procurando, stalkeando lá, e daí tu vê, peraí, mas não tem uma foto do banheiro aqui, não tem uma foto do pátio, né? Às vezes o comprador ele também esconde aquilo que tem problema na casa, né? Para não causar uma primeira impressão ruim. E isso em relação a pátio é outra coisa que eu sempre falo assim, ó. O pátio de uma casa, ele te diz muito, né? Uma grama bem aparada, daí tu já sabe os cuidados que o proprietário tem com aquele pátio. Claro, tem gente que vai dizer que não, que é melhor fazer, mas a maioria das vezes, e já aconteceu, não para esconder problema, de pintar a casa porque estava a pintura desgastada, e em certos casos era muito desgaste, tinha que pintar, mas tem imóveis que os clientes pedem, o que tu acha, pintar? Cara, mostra assim, se o cliente não gostar, negocia se isso dá um desconto, isso a gente conversa, porque nós pintamos numa época, logo quando nós iniciamos a imobiliária, a maioria dos imóveis nós dava aquela geral, deixava pintado, tudo. Daí, o que aconteceu? Que pena que não pintaram daquela cor. Que pena. Daí tu diz, mas é uma pintura nova, é uma questão de tu quer trocar alguma tonalidade, é simples. Daí o pessoal nessa situação, né? Então, eu recomendo hoje, assim, ó, tem um desgaste muito profundo na pintura, sim, é válido uma pintura. Tem um problema que daí tu vai perguntar pro vizinho, o vizinho vai dizer, essa parede ali tinha um trinco, tinha isso, tinha aquilo, deixa como tá e mostra pro cliente. Mostra assim, nós temos um problema que hoje acontece muito na nossa região, problema de trincar massa fina, isso acontece muito pela questão temperatura, umidade, isso é poucas obras que não acontecem isso. Tu olha assim, parece um mapa hídrico nas paredes. Então, é uma coisa que é melhor tu mostrar, né, e a pessoa saber, e isso tem conserto, não é um problema grave, é uma coisa que tem solução, do que às vezes quando tu pensar, o cara reformou agora só para me vender, né? E isso, assim, eu tive imóveis particular meu que teve problema nessa situação e foi feito há 2, 3 anos, não teve mais o problema, entendeu? Foi uma questão de lotes, tanto que mudou até a formulação de cimento para nossa região aí, para acertar essa variação de temperatura aí de 4 estações num dia, né? Tá certo. Dei a sua pergunta final aqui pra gente agora. Depois de tantos anos que tu trabalha aí com imóveis, né? Qual é que é aquele detalhe, assim, que tu percebe imediatamente quando tu vai numa propriedade, mas que a maioria das pessoas não percebe? Cristiano, eu cuido muito em relação ao imóvel quando está fechado, que tu abre o imóvel, a questão de cheiro de mofo, umidade, isso para mim é uma coisa que é muito simples e eu tomo muito cuidado com isso e parte de esgoto também, porque ali tu começa já a descobrir problemas que é bem simples de tu perceber, né? E tem pessoas que passam despercebido,
né? Tem pessoas que passam despercebido. Até outra coisa que antes nós comentamos sobre parte elétrica, Cristiano, teste de tomada, essas coisas, é muito simples de fazer. Tu pega um carregador de celular, com o celular tu vai em todas as tomadas e testa. Então tem várias coisas que são dicas que até nós podemos trazer num próximo programa aí para passar para o pessoal, que são coisas simples de tu fazer e é fácil de fazer. Tá certo. Hoje a gente conversou então aqui com o Deilson sobre essas coisas referentes aí a que a gente não vê no primeiro olhar aí nos imóveis, né? E Deilson, atendimento ali na Serafim Fagundes 920, né? Sempre ali disposto. Tem, como é que se diz, cardápio para todos os gostos ali. Sim, temos todos os tipos de imóveis e o que nós não tiver, a gente procura para o cliente e até nós dizemos para os clientes, passa lá, toma, porque assim, ó, uma coisa nós garantimos, o melhor café da cidade é o nosso. Passa lá, toma um cafezinho, né? Sempre vai ser muito bem recebido para trocar uma ideia, ver alguma situação, tirar alguma dúvida, sempre estamos à disposição dos clientes e amigos. Tá certo. Deilson Bertoldo aqui, Momento Imobiliário aqui na nossa programação, toda terça-feira aí às 8h15, hoje foi um pouquinho mais tarde. Hoje você puxamos, né? Se atrasemos um pouquinho. Mas deu tudo certo, né? Obrigado pela tua presença aí, Deilson, e uma ótima semana para ti aí. Obrigado igualmente ao Cristiano e a todos os ouvintes. Forte abraço. Tá certo, e a gente vai encerrando por aqui a nossa programação ao vivo aqui no nosso Cidade News, e vem aí, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a professora Solange, lá da PAI, né, falando sobre a Semana da Pessoa com Deficiência aqui na nossa programação. Obrigado pela audiência e pela companhia, daqui a pouco a gente volta aí já ao vivo de novo aí com a nossa convidada.